Agradecendo muito a presença de todos que vieram aqui para o lançamento desse livro que eu e o Miguel Lago tivemos a alegria de escrever. Queria agradecer muito a presença da Patrícia Melo e do José Miguel Wisnik, que dispensam em grande medida apresentações. E eu acho que hoje a gente pode organizar a nossa conversa, essa roda, esse bate-papo da seguinte maneira. Eu acho que os nossos convidados que estão aqui para prestigiar esse evento e discutir esse livro, eles têm a seguridade, a prioridade para falar, fazer seus comentários. Então, acho que a gente pode começar com o Zé Miguel tecendo seus comentários, depois a Patrícia e eu e o Miguel comentando. Depois será um prazer escutar e ouvir as perguntas de vocês e trocar com todos vocês essa experiência. Bem, eu vou passar a palavra para o Zé Miguel Wisnik, que, como eu disse, dispensa apresentações, mas que é professor aposentado da Universidade de São Paulo, ensaísta, compositor, escritor, acabou de lançar um maravilhoso álbum chamado Vamos, não é? E, enfim, é uma alegria, acho que para mim e para o Miguel, poder ter o Zé Miguel aqui com a gente. Então, Zé Miguel, eu te passo a palavra para você poder fazer seus comentários, suas considerações nessa conversa, que, enfim, acho que vai ser muito legal. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Alegria é uma boa palavra para esse encontro aqui, que a gente se achega, né? Há um livro que acaba de sair e a gente está aqui como primeiros leitores, né? Então, dando uma ideia desse primeiro movimento, né? De uma resposta, uma repercussão que a gente devolve a vocês, né? E para incitá-los a falar, né? Convidar a todas a lerem o livro, né? E colocar nisso o nosso empenho de entendimento, de esclarecimento, que é uma outra palavra importante para esse livro. Porque o título é esse, do que falamos quando falamos de populismo. Então é um pequeno livro que se propõe a nos situar sobre uma palavra que se tornou momentosa, né? Uma palavra que tem implicações contemporâneas muito fortes e que tem uma história, né? Então o livro apresenta inicialmente, numa primeira parte, uma história da palavra populismo, especialmente no Brasil, concentrada no Brasil, que é muito esclarecedor quando a gente pensa o quanto esta palavra, que o livro também explicita desde o começo, é uma palavra cercada de estigma, é uma palavra vista como de maneira pejorativa, e ela tem sido aplicada para desqualificar atores políticos. O livro se propõe a reverter este quadro, apresentando, vamos dizer, o fenômeno do populismo como uma coisa de longa extensão e que precisa ser entendido numa dimensão afirmativa, por aquilo que há nele a dimensão política que o populismo traz à tona, né? Então trata-se de esclarecer isso, como eu falei. E tem duas dimensões, porque por um lado a gente se situa em relação a essa questão do populismo no Brasil, especialmente, é sempre uma delícia para crianças modulam as nossas conversas, né? Mas a palavra ganhou uma dimensão no Brasil, pelo que eu entendo no livro, né? Especialmente depois de 1946, depois do Estado Novo, depois da Segunda Guerra, e quando no Brasil se define uma democracia eleitoral de massas que não está submetida ao voto de cabresto, né? O que suscita a necessidade de lideranças carismáticas capazes de, em suma, fazer apelo
a essas massas. Então, a palavra ganha, então, uma qualidade, ela é litigiosa, ela envolve um debate no que, especialmente, os setores conservadores, mas não só, né, atacam o populismo, e ali vocês identificam 3 movimentos no conservadorismo, especialmente da UDN, que é, por um lado, estigmatizar populistas, por outro, flertar com o golpe, como sendo alternativa para a situação que então se coloque. Desde então, isto é muito forte para nós lermos com clareza e identificar isso. E uma terceira coisa é encontrar o populista para chamar de seu. O conservadorismo precisa do seu populista. E esta cena, então, se apresenta para nós e a gente entende principalmente o papel que Jânio Quadros veio a ter naquele momento. Né? E por outro lado, as dimensões que o populismo ganha, quer dizer, no quadro, naquilo que foi chamado de República Populista no Brasil, né? Que atravessa esses tempos e vai até 64, e onde, então, várias figuras políticas aparecem, e especialmente a crise que antecedeu o golpe e tal. Essas coisas a gente reconhece ou relembra, ou principalmente mapeia e esclarece na primeira parte do livro. A segunda parte vai justamente para, então, o sentido de populismo que ele tem ganho mais recentemente, e a afirmação de que populismo não é nem propriamente bom nem mal, ou seja, ele é analisado de uma perspectiva que não é a de que ou ser contrário ou a favor do populismo, mas que o populismo é uma dimensão da política que trabalha que tem 3 marcas, né? Eu acho que isso é baseado, quer dizer, é muito alimentado, quer dizer, pelo pensamento de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, né? Mas que quando eu li o livro de Laclau, A Razão Populista, eu fiquei com aquela vontade demais, porque ele morreu antes de analisar situações que a gente tem vivido mais contemporaneamente. Então ficava aquela vontade de que aquele raciocínio mais afirmativo ou não preconcebido contra a razão populista, que o entendimento daquilo que quer dizer, seus fundamentos, que aquilo fosse analisado nas situações que nós fomos vivendo mais e mais contemporaneamente. E isso esse livro faz, não é? Porque justamente atualiza esta questão de uma maneira original, porque acrescenta também outras perspectivas de leitura, além dessa, né? E aí nos diz o seguinte, que o populismo tem uma marca, que é a primeira, que é opor elite e povo. Essas duas instâncias, de opor os que estão embaixo e os que estão em cima. E, portanto, conclamar, apelar, né, a uma luta política que mobilize os de baixo e o povo contra a elite. Isso é um traço populista, né? E isto fica entendido que não quer dizer que as categorias povo e elite são muito variáveis. Para alguns populismos, portanto, no plural, povo é uma coisa e elite é outra, né? Para outros, o conceito, quer dizer, a instância, podemos dizer mais os alvos, né, são outros, claramente. Tudo isso vai apontar para uma questão atual, que são as figuras de Lula e Bolsonaro, como tendo ligação com esse fenômeno, mas enquadrando a elite e povo de maneira oposta, né? Portanto, o livro tem um sentido político muito atual, imediato, e estamos aqui há 2 semanas e um pouco mais de um acontecimento sobre o qual o livro incide, que é desfazer aquela ideia de que Lula e Bolsonaro são populistas ambos e, portanto, se equivalem. E, portanto, o livro, justamente, ao identificar os traços do populismo, reconhecer que estão em Lula e estão em Bolsonaro, em algum grau, né, sempre dizem, não é uma questão essencial, mas é uma questão de grau e de configuração,
e que, embora haja esses traços de populismo, há uma diferença entre um populismo reacionário, reativo, paranoico, o que seja, nem vou me estender na qualificação, e há um populismo emancipador, que é outra coisa, né? Mas isso baseado no entendimento dessas três instâncias, o que é muito bom a gente entender, que mobiliza-se, né, uma distinção entre elite e povo, não é que poderíamos dizer, a elite aqui é aqueles que estão instalados em algum poder, de algum modo, e povo aqueles que estão alijados desse poder e são chamados, concitados por esse movimento que pode estar encarnado pessoalmente numa liderança, mas na verdade é uma coisa muito mais ampla, mas às vezes é um coletivo, não é? Populista mas que tem essa dimensão, essa marca. Uma segunda marca é que o populismo é transgressivo. Transgressivo quer dizer, ele envolve, ele nos toca, ele quebra tabus, ele mexe nas coisas tal como estavam postas. E de uma maneira estética, a palavra usada é essa, não no sentido artístico, mas no sentido que tem questões de sensibilidade, aquilo que o Rancière chama de partilha da sensibilidade. Ou seja, os populismos mexem com aquelas coisas que nos mexem, que nos tocam e nos afetam, não é? E afetam grupos, pessoas, classes, massas, de você adere ou repele, no fundo é isso, né? É que está em jogo, portanto, uma transgressão em relação a adesões e rejeições, está mexendo nisso, né? E, em terceiro lugar, que mexe no jogo institucional e move o quadro institucional tal como está estabelecido. Essas três marcas estão no lulismo e estão no bolsonarismo, né? Mas de maneiras que o livro mostra, que eu agora eu só estou falando isso para levantando a bola aqui, né? E ao levantar a bola, portanto, eu acho que e a questão, portanto, é entender o que há de comum nessas manifestações tão diferentes e o importante de discriminá-las, né? Então, dito isto, eu teria questões que, se a gente tivesse em outra situação, de maneira muito mais assentada, literalmente, isso é uma conversa que daria horas e não é o caso, né? Eu só quero aqui lembrar, por exemplo, acho que é sugestivo dar um exemplo a vocês, né, quando eles mostram que o conceito de elite para o bolsonarismo, desculpe aqui, elite é o MST, muito bem dito. A elite, no caso aqui, não que ele se propõe a combater, é essencialmente administrativa, a cívica e a intelectual. Não existe nenhuma oposição à burguesia, às burguesias financeira, industrial, eclesiástica ou agrícola. Essas elites não são opostas, mas em vez disso são as universidades, as instituições administrativas e instituições cívicas que são revertidas em elites a serem, vamos dizer, derrubadas por um povo que quer dizer, uma inclusão excludente, é uma expressão que vocês usam a certa altura e que mereceria, vamos dizer, vocês tecerem considerações sobre como que é algo que inclui excluindo, né? Acho que é uma boa questão, digamos, que seria interessante para situar, porque essa diferença é o nervo da questão de fundo e a questão atual que está posta aqui, né?
Eu ia fazer outro comentário, mas como eu esqueci, significa que ele não importa tanto. Só levantaria uma lebre curiosa no quadro eleitoral aqui. Ciro Gomes, por exemplo, é um político que é articulado, que é fundamentado, que tem projeto e tal, e que não decola. Como se, perguntaria a vocês, né? Isso é sinal, falta, quer dizer, a ele é como se ali não se constituísse justamente esse elo misterioso que há no fundo da liderança populista, que é a ideia que o Laclau chama de significante flutuante, ou seja, alguma coisa que é difusa, mas que faz com que de repente diferentes forças e diferentes demandas carreguem todas na direção de alguém, né, que tem o poder de condensar isso tudo, né? E o caso, acho que é um caso para contrapor, né, de uma figura política que tem uma importância, tem uma consistência e que nunca passa desse salto, né? Parece que no Brasil teria se constituído uma necessidade de que o significante flutuante, né, multiplique, ele não cola em Ciro Gomes, né, que no começo até da campanha fazia distinção clara entre Bolsonaro e Lula, dizendo que era o campo democrático e tal. E depois, como ele não decola, ele tem que atacar os dois populistas, e aí ele passa a igualá-los, né? Isso é um elemento da campanha que seria interessante analisar até com os elementos que vocês levantaram. Desculpe se já falei demais. Parabéns. Eu falei que a Patrícia também dispensava apresentações, mas é sempre educado apresentar os convidados, não é? E agradecer, José Miguel, pela fala. Vamos comentar e continuar essa conversa daqui a pouco, mas a Patrícia agora pode falar. Patrícia, jornalista premiadíssima, autora também de A Máquina do Ódio, então eu convido todos também que ainda não compraram esse best-seller a comprarem. E é isso, Patrícia, você pode ir. Alô, senhor? Primeiro, obrigada pela merchan, gentil. E queria agradecer pelo convite. Primeiro, super responsabilidade de falar depois do Zé Miguel. E eu falei para vocês, eu sou muito acostumada a fazer perguntas, é o que eu gosto mais de fazer. E a gente quer muito ouvir vocês. Então eu queria só levantar alguns pontos do livro que eu achei bacanas, que de repente vocês podiam falar um pouco. Quer dizer, acho que todo mundo vai ter várias questões também, mas uma das coisas que eu achei interessante é você fazer um livro sobre um tema que todo mundo está usando indiscriminadamente, sem saber muito bem o que quer dizer. E como vocês falam, como isso normalizou e fez equivaler o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, né? Meio que eles, como o Zé Miguel falou, nivelou. Que é meio como quando a gente fala sobre polarização. Polarização implica que são dois polos iguais. E não são dois polos iguais. Então, você problematizar, você entender o que é que tem um populismo do bem e um populismo não exatamente isso, né? Mas um excludente e um includente, eu achei super interessante. Vocês falam um pouco no livro, mas assim, como é que você tem a coisa das elites, né? Do povo contra as elites, e no caso do Bolsonaro, eu achei muito interessante que no caso do Bolsonaro, a elite é isso, são os professores, os artistas, e o povo são os latifundiários que sofrem com a elite do MST, né? Toda uma coisa meio distorcida. E do Lula é uma coisa mais populismo clássico, que são os pobres versus os ricos. A gente não sempre, mas assim, normalmente você tem uma coisa de mobilizar ou galvanizar os seus apoiadores em torno de um inimigo comum. No caso do bolsonarismo isso é muito claro, né? Você tem todo o marxismo cultural, a decadência dos costumes, né? Você tem, é mais fácil assim, esse bode expiatório. No caso do lulismo, existe também um bode expiatório? Existe uma mobilização? Ou é um nós contra eles diferente? Como é que é isso? Por ser inclusivo. Eu fiquei pensando aqui comigo. A outra coisa que eu achei interessante o caso do bolsonarismo parece muito do populismo do Trump, por exemplo, que era, no caso dos Estados Unidos, essa coisa do cinturão da ferrugem, dos órfãos da globalização. Então esse pessoal, como vocês descrevem muito bem,
que o mundo está mudando, tudo está mudando e eles estão se ressentindo, eles estão perdendo o chão embaixo deles, né? Perdendo a estabilidade. E no caso, quando chega uma pessoa com soluções simples e radicais, isso é um conforto. Existe esse paralelo com o ex-presidente Lula? Tem algum tipo de solução simples que dê um conforto para os pobres, que realmente são os pobres, no caso? O que será que é o apelo? E a outra coisa que eu achei interessante na verdade, eu queria ouvir um pouco mais, o papel das redes sociais. Vocês falam um pouco, né? É mais fácil você fazer essa política de populismo excludente, de demonização, com a ajuda das redes sociais? Como é que isso funciona? E por que a gente tem populistas de direita que usam muito bem as redes sociais e populistas de esquerda não? Eu não sei a resposta para isso, tá? Se vocês tiverem. Então, na verdade, eu quero ouvir vocês mais do que falar. Bom, boa noite, prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Miguel, obrigado, Tomás, obrigado, companhia, obrigado, livraria, por estar nos recebendo. Eu acho que vou pegar um pouco da parte da pergunta, então, são perguntas difíceis. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que nós contra eles do PT é muito claro. Como nós contra eles faz parte da política sempre, né? E acho que o Lula sempre enfatizou nós contra eles com força, como a Thatcher também enfatizava nós contra eles. No caso, o nós era o povo inglês, o eles eram os funcionários bem formados, quadros administrativos do Reino Unido. Então não acho que seja uma questão de esquerda ou direita ou nós contra eles, mas faz parte da mobilização política e faz parte do discurso político de boa parte das lideranças. Eu acho que o Lula, sim, acho que ele mostrou no último debate, aliás, o melhor momento do Lula, na minha opinião, no último debate, foi o momento mais populista dele. Foi o momento em que ele enfrentou a Soraya e que ele disse, não, a senhora talvez não tenha percebido, mas aí ele começou a enumerar uma série de funcionários possíveis da Soraya, no fundo, dizendo, bom, a senhora é uma madame, eu sou um homem do povo, e a senhora não sentiu. Então, acho que a coisa... o nós contra eles do Lula talvez seja mais sutil do que o do Bolsonaro, evidentemente, porque o do Bolsonaro não é nem... ele extrapola o nós contra eles, né? Quer dizer, porque o populismo, isso a gente fala um pouco no livro, ele parte da ideia de você definir um adversário e você antagonizar com esse adversário, o que é muito diferente de você tratar o outro como inimigo. O inimigo, você tem um texto terrível do Carl Schmitt, que foi um grande teórico político alemão, dos anos 20 e 30, que chama-se inimigo total, guerra total, estado total, que é basicamente isso. Então, o inimigo total tem que ser eliminado por um estado totalitário numa guerra totalitária. Quando você define que o outro é inimigo, não tem outro caminho senão a guerra, porque o amigo e inimigo é um binômio da guerra, não da política. Então, acho que essa é uma diferença muito grande. Então, acho que o Lula faz, sim, o nós contra eles. Acho que o Lula identifica claramente quem é a elite contra a qual ele antagoniza, mas ele faz isso de uma maneira, digamos assim, mais republicana e mais civilizada do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está definindo o nós contra eles, ele está definindo algo muito, enfim, um nós contra eles radicalizado e de guerra, né? Ele está identificando quem são os inimigos que devem ser extirpados e devem ser mortos, mandados para a ponta da praia. Todas as referências dele vão nesse sentido. Então, acho que essa seria a primeira diferença entre os dois, que é fundamental. É difícil encontrar no populismo, claro, a definição do populismo, como a gente fala no livro, ela é múltipla, e isso inclusive no debate acadêmico. E até Tomás e eu temos divergências pontuais em relação a certas coisas do populismo. Então, cada um tem uma interpretação diferente do populismo. Mas eu acho que o que eu acho que é importante de enfatizar é que, geralmente, as lideranças que a gente considera populistas, né, então o Perón, o Getúlio, o Lula, enfim, quer dizer, até olhando mais para fora da América Latina, não tem a figura do inimigo tão clara, né? Agora, quando você entra no debate, quando você começa a considerar o Hitler, ou Mussolini, ou Mao Tse-tung como populistas, que tem muitos autores que consideram, e tem muitas razões para se considerar, dado que o populismo é uma lógica política, não é uma ideologia, aí você já está falando de outra coisa, é outro nível de debate, está numa lógica, uma chave de guerra e do inimigo. Então, acho que tem essa diferenciação que é importante,
mas eu acho que um populismo democrático é justamente aquele populismo, não chamaria de populismo de esquerda ou de direita. O populismo democrático é aquele que não define ele identifica o adversário, porque política é conflito, política é dissenso, mas esse adversário ele tem que sobreviver. Se você não tiver adversário, você não faz mais política. Você tem que antagonizar com alguém. Claro. Vocês falam nessa diferenciação, se pudesse falar um pouco, que o conflito não é necessariamente ruim, né? O conflito que o populista alimenta, né, do povo contra as elites. E que no caso de um populismo inclusivo, geraria um movimento social necessário. Se pudesse explicar um pouco isso? Perfeito. Você quer pegar essa? Posso pegar. Eu acho que esse é um ponto muito importante do livro, porque o que a gente costuma entender como populismo, e no livro a gente argumenta isso, o populismo ele tem essa dimensão do povo contra as elites, mas ele também é esteticamente transgressivo, transgressor, como o Zé Miguel bem apontou. E o que significa ser esteticamente transgressivo, ser esteticamente transgressor? É, em alguma medida, colocar em questão a ordem simbólica, quem pode e quem não pode aparecer na política. A gente sabe, quando a gente pega uma sociedade como a brasileira, e a brasileira isso é muito acentuado, mas em qualquer sociedade do mundo, existem normas de como a política é feita. Muitas delas são importantes, são, enfim, centrais para que a democracia liberal exista e se reproduza. Mas também existem normas escritas e não escritas que excluem pessoas da política. Então a gente sabe que, enfim, o Brasil é uma sociedade que existe um racismo institucionalizado, não no sentido de normas escritas, mas no sentido de regras não escritas da sociedade, que são instituições também, machismo, homofobia, enfim, uma série de regras simbólicas, informais, mas que excluem pessoas na prática. Isso é óbvio. E o que acontece frequentemente é que nós vivemos a nossa vida de uma forma muito automatizada, em que há uma dificuldade em tomar o recuo e criticar essas normas, essa ordem simbólica, a ver o mundo com um certo estranhamento, vamos colocar nesses termos mais filosóficos, abstratos, assim. Então, a tristeza de, às vezes, chegar no Brasil e ver como, quando nós andamos na rua, as desigualdades, enfim, toda a violência que existe na sociedade, ela é muito naturalizada. Em alguma medida, o antagonismo ele serve para nos alertar para isso. É um momento em que se coloca em xeque algumas regras, alguns tabus, muitas vezes, que não são discutidos. Então, o populismo pode ter, quando ele é emancipador, quando ele tem essa dimensão libertadora, ele pode ter essa função de nos alertar, de nos acordar, às vezes, para usar uma noção da Hannah Arendt, colocada em um outro contexto, mas essa banalidade do mal, em alguma medida, não é? Essa banalização da barbárie. Então, essa oposição, essa transgressão estética, ela tem essa função de alerta. E por isso que nós entendemos que, se por um lado existe de fato um populismo que é reacionário, e a gente não descarta de forma alguma a literatura que condena o populismo reacionário, eu gosto do nosso livro porque eu acho que ele, por um lado, faz uma discussão, uma desconstrução dos usos pejorativos da palavra, que é usada à torto e à direito, sem rigor, sem critério, mas eu não acho que ele seja necessariamente oposto aos livros que falam mal do populismo. Não é. Existem autores latino-americanos, sobretudo, que vão dizer que o populismo é sempre bom. Existem autores, principalmente europeus, norte-americanos, que vão dizer que o populismo é sempre ruim. E muitos brasileiros também. A gente acha que, na verdade, ele não é nem uma coisa nem outra. Ele pode ser em diversas funções. Em diversas, enfim, populismos, para nós, devem ser sempre ditos no plural. Não é? E, de fato, existe um populismo reacionário, um populismo que vai mobilizar, incluir o que, para citar a Hannah Arendt de novo, a ralé. O que é a ralé? Não são os pobres. Na verdade, a ralé pode estar presente em qualquer classe social, de acordo com ela, mas são aqueles elementos reacionários que, diante de incertezas, inseguranças que atravessam a todos nós, na modernidade, a nossa vida é uma vida repleta de incertezas, eles buscam se agarrar a alguma certeza, alguma autoridade, algum ideal, então reafirmar a ordem vigente para conseguir, enfim,
acordar de manhã e viver sua vida. Mas, por outro lado, você tem um populismo que vai precisamente conseguir questionar essas desigualdades, questionar essa ordem simbólica para incluir os excluídos, incluir aqueles setores subalternizados, marginalizados. Então, é isso. O confronto, a oposição, tem esse poder democratizante, a gente pode dizer. Um argumento, eu acho que talvez que fecha o nosso livro, é que se por um lado o populismo de tipo reacionário de fato ameaça a democracia liberal, porque é a dinâmica amigo-inimigo, como Carl Schmitt diria, e se é amigo-inimigo, o nosso inimigo só pode ser, tem que ser destruído. É um populismo que se baseia muito na moralização da política. A política não é uma questão de divergências de opinião e, enfim, debates de alternativas diferentes. Não, mas o outro é imoral, o outro é um ladrão, o outro é obsceno, o outro quer corromper a família, corromper os valores cristãos, corromper, enfim, o que quer que seja. Existe esse populismo, mas, por outro lado, existe populismo que quer aprofundar a democracia liberal, que não quer atacar as instituições para dar todo o poder para o chefe supremo. Não. O populismo desse tipo emancipador, ele nada mais seria do que um mecanismo, um meio, através do qual os setores excluídos, subalternizados, reivindicariam o seu lugar na democracia liberal, querendo, portanto, expandi-la, não destruí-la. Apontar para os seus pontos cegos, porque há muitos, como eu dizia, quando a gente anda na rua, às vezes a gente banaliza, naturaliza as desigualdades, as exclusões que na nossa democracia existem e são presentes. Então o populismo teria essa função, essa capacidade de nos alertar, abrir nossos olhos para os pontos cegos, para aqueles que estão excluídos, e seria um meio, então, de constituir um sujeito político, que é o povo, reivindicar um lugar na democracia liberal para aqueles que foram excluídos. Não sei se respondi às suas perguntas, mas... A outra pergunta que você tinha feito, e também, mas eu vou começar falando do circo, senão eu vou esquecer do circo, acho que é importante. Acho que o Ciro é um ótimo exemplo de alguém que não teria nenhum problema de ser populista, acho que ele até gostaria de ser, né? Quer dizer, agora o Ciro que... Né? Ele foi já da Arena, depois ele foi tucano, depois ele foi do ex-Partido Comunista, agora ele está no PDT. Então, claro, PDT, Getúlio e Brizola, dois grandes populistas. Então, o Ciro, em tese, deveria ser, no fundo, o candidato que mais reivindica desse passado populista, que tem um discurso mais desenvolvimentista. Mas o Ciro ele resolve brigar com todo mundo, porque todo mundo é adversário do Ciro. Né? Então, o Ciro ele quer o eleitorado de centro, mas aí ele vai falar que os liberais são os proto-liberais de merda, e não sei o que, perdão a palavra, mas é que o Ciro é verborrágico. Né? Então aí você depois vai criticar os petistas, que são todos os corruptos, aí ele vai criticar que o Fernando Henrique era não sei o que. Todo mundo tem defeitos, né? Então o Ciro não consegue nem pegar um adversário para antagonizar, porque todo mundo é adversário dele, né? Só ele foi bom na história do Brasil. Ele e o Itamar são as únicas pessoas que falam bem. Então acho que tem uma dificuldade aí de construção da própria persona política. E eu acho que tem um outro elemento. O Ciro, ele acho que a força política dele, do discurso político dele, ainda que não seja exatamente um tecnocrata, mas é um discurso mais tecnocrático. Eu sou quem tem um projeto, eu sou quem sabe das coisas, eu sei fazer as coisas, e eu acho que é muito difícil ter um tecnocrata populista, né? Então a gente deveria pensar nisso, mas eu acho que é antagônico, né? Quer dizer, nesse sentido. Esse é bom. O Macron tentou, mas não deu muito certo, não foi muito populista. Né? Mas agora voltando sobre a tua pergunta sobre as mídias sociais, eu acho que eu concordo com você, quer dizer, os populistas mais, digamos assim, de extrema direita são quem realmente consegue usar as redes sociais de maneira extraordinária, e os populistas, digamos assim, que se autoproclamam progressistas, não. E eu acho que tem um elemento aí que é da própria dinâmica, da própria arquitetura das redes sociais. Quer dizer, a gente já tem evidência suficiente que, bom, você conhece isso muito melhor do que todos nós, mas de que, né, quer dizer, tudo que é incentivo a discurso sensacionalista acontece a partir da arquitetura das próprias plataformas. Então, o discurso sensacionalista, o discurso que realmente antagoniza com o outro ao ponto de ridicularizá-lo e colocá-lo como inimigo, você tem que estar disposto a fazer muita coisa, eu acho, do ponto de vista ético, dúbio, para você poder prosperar, eu acho, dessa maneira. Então, acho que o populismo
eu acho que, como o Tomás está falando, o populismo, digamos assim, democrático, não quer romper com a democracia liberal. Ele não quer transformar os outros em inimigos. Então, existe sempre limite daquilo que ele pode ou não fazer com os outros. O próprio Ciro, quer dizer, eu acho que o Ciro, que não considero o Ciro um populista, mas acho que o Ciro, apesar de todas as críticas e as equivalências com as quais eu não concordo de maneira alguma, e que ele está fazendo de maneira oportunista para ver se ele cava algum eleitorado, mas eu acho que ele também não passa essa linha, né? Eu acho que você não vê o Ciro a ser do mesmo nível de grosseria ou de desumanização do que o Bolsonaro ou da turma do Bolsonaro, né? Então acho que tem um elemento civilizatório que eu acho que ainda os políticos tradicionais que são afeitos à democracia liberal ainda estão um pouco mais presos a ela e não estão dispostos a dizer qualquer coisa para ganhar like. Basicamente isso. Se eu puder só fazer um último comentário em relação ao Ciro, a verdade é que nós não discutimos Ciro Gomes no livro. Ele aparece numa referência bibliográfica, se não me engano, num artigo que ele acusa alguém de ser populista. Porque o livro, nós analisamos 15 mil artigos de imprensa entre 1940 e 2022, os usos da palavra populismo ao longo do tempo, para poder entender como ela foi implementada, né? E claro que muita gente acusa o Ciro de ser populista, porque ele também, enfim, ele tem o jeito dele, que é transgressivo, transgressor em grande medida. Ele é muito carregado emocionalmente, e o populismo em geral é associado a um apelo emocional, que, enfim, a gente também pode discutir, acho que está sempre presente na política, mas eu não sei se eu concordo totalmente com o que o Miguel disse sobre o Ciro não ser populista, e eu acho que você vai concordar com o que eu vou dizer, porque a gente diz no livro também que populismo é uma questão de grau. Populismo não é uma questão de ser ou não ser, não é um 0 ou 1. As pessoas podem ser mais ou menos populistas. Então, obviamente, existem traços de populismo praticamente em qualquer político, e porque é muito difícil ser político sem se entrar em antagonismos e confrontações, não é? Então, existem traços de populismo no Ciro também. É isso, acho que ele tenta, mas além de brigar com muita gente, todo mundo se apresentar um pouco como a única resposta que ele carrega, eu acho que tem o fato de que ele chega num momento em que há uma outra figura, que no caso é o Lula, que de fato é talvez o maior líder carismático da história recente do Brasil, ali pareando com Vargas. Não sei quem é mais relevante. Então é difícil também cavar o seu buraco nessa situação. É isso, eu acho que de fato a gente pode abrir espaço para as perguntas. Tudo bem. Não sei como a gente organiza aqui. A gente passa Dora, Rafael. Você vai fazer esse... Não, aí eu não sei quem é que abre. Eu acho que aqui ninguém deve votar no Bolsonaro, né? Então eu acho que a gente pode falar mais livremente. Não está funcionando. Usa isso daqui do arquivo, aqui está funcionando. Eu imagino que a maior parte, eu acho que, não sei, eu me imagino que ninguém aqui vai votar no Bolsonaro, então isso permite que a gente tenha um debate mais, com um grau de liberdade maior, que para mim me importa mais discutir, conversar sobre o lado progressista, sobre o populismo progressista do que do Bolsonaro, porque eu já acho que sabemos já, eu não tenho interesse em discutir isso nesse momento. Eu queria fazer duas observações que, se vocês pudessem comentar. Primeiro, eu me surpreende a ideia de vocês de... Eu estou pensando alto, né? Isso não é minha especialização, só estou comentando. Sobre populismo emancipador, né? Eu não sei, causa um desconforto, porque eu acho que, pelo menos o que eu vejo no Brasil, sem ser estudiosa desse assunto, do campo da esquerda, digamos assim, ou do progressista, assim, é como se fosse, eu sei o que é para o povo, e eu vou falar, e eu vou decidir, e eu vou levar. Isso para mim não é emancipador, não chama as pessoas para participarem, né? Então eu acho que essa é uma característica atrasada, muito ruim do ponto de vista de você de fato construir uma sociedade democrática na maneira como eu encaro a democracia. E a segunda observação, eu acho que a grande diferença
aí talvez se desculpem, mas é o que eu penso, entre a ocupação das redes sociais, entre a ultradireita e digamos, eu não gosto mais dessa expressão também direita e esquerda, mas o campo progressista, democrático. Você me chamou democrático, eu estou a favor disso. Eu acho que tem a ver com o autoritarismo dos partidos desse campo, né? Então eu acho que para você é um pouco o que acontece numa empresa. A empresa ela tem uma centralidade, ela tem uma hierarquia e ela não consegue lidar com as redes, é antagônico com as redes. E eu acho que é um pouco como funcionam os partidos, né? Eu fiz muitos anos, eu fui de um desses partidos, então ele é muito centralizado. Então eu acho que essa, para mim, assim, na minha especulação, essa é a razão principal. Eu não consigo imaginar esses partidos, que alguns eu conheço, alguma coisa, assim, livremente todo mundo, os militantes ou vários dirigentes menos importantes se manifestando na rede em nome do partido, que é o que demanda as redes, né? Então acho que essa que para mim é a grande questão. Aliás, eu acho que quando a Tatiana Roque, se não me engano, esteve na República da Manhã, e que ela, digamos, eu sou mais suspeita, ela não é nada suspeita, acho que ela falou sobre isso também, sobre que ela achava que essa era uma trava, uma barreira para os partidos de esquerda estarem nas redes. Então, obrigada. Parabéns primeiro, meu primo. Em que momento eu consigo chamar um Hugo Chávez e um Maduro de ditador, e aí ditador populista, primeiro ditador, e por que eu vou chamar o Lula de populista só? Né? Claro, para mim ele não tem nenhuma característica de ditador. Mas isso é uma coisa, vocês estavam falando do grau. Por que eu já não começo a chamar o Bolsonaro de só mais para ditador do que para populista? Que claro, dá para ver as características. A outra coisa é como que um populismo petista Lula alimentou o outro. Porque eu lembro de algumas eleições agora, antes do Bolsonaro, nas quais o PT quase transformou alguns adversários em inimigos. A Marina, os petistas, essa história de destruir um outro, começou com o PT. Começou com o PT e eles quase destruíram a Marina. Com uma organização eletrônica virtual menor. Mas eu acho que se eles estivessem hoje com essa, não sei se o estrago não seria muito parecido. Então, quando eu radicalizo, quase chegando num outro lugar mais do inimigo, que eu acho que o PT não chegou a fazer isso, mas flertou, eu também não ajudo a construir o outro lado. Eu também não ajudo a... Estamos vivendo isso agora. Isabel, tinha uma pergunta? Dá para fazer mais uma pergunta depois? Ricardo, por favor. A minha vai na direção do que a Dora falou. Primeiro, quero parabenizar os dois, o menino que eu conheci desde pequenininho. O moço já escreve. E queria dizer assim, vai na linha do que a Dora colocou, não me soa bem também a ideia de um populismo libertador, né? E aí, pensando inclusive na questão do colega ali também, onde se coloca a Marina nesse contexto, né? Será que o populismo não é o que sabe que a pessoa, o que o grupo quer, então vamos dar o que ela quer, né? É uma estratégia de sedução, então, poderíamos dizer que é uma estratégia de sedução, não é ideologia, né? É uma lógica, seria uma estratégia, claro que consciente, porque é uma estratégia, então, de seduzir a plateia.
Bem, eu tenho só um comentário. Quer dizer, a política ficou muito tecnocratizada no mundo inteiro. Isso acabou amalgamando muito todas as correntes políticas, qualquer espectro ideológico. Eu vejo isso muito na Europa, mas eu acho que também no Brasil, em alguma medida, as pessoas não conseguem distinguir muito qual é a diferença, porque há uma antipolítica por conta disso. Essa estratégia populista e emancipadora, com a qual eu vejo muita simpatia, eu acho muito interessante, ela poderia ser uma resposta a essa necessidade de destecnocratização da política, ou seja, politizar mais a política, no sentido não partidário, mas de transmitir valores que tenham algum significado. Só isso. Você pode responder e aí a gente... Dá uma parte mais não, eu concordo muito com você, Otávio. Acho que o populismo pode ser isso, é um pouco que a gente traz um pouco no livro. Eu compartilho a tua leitura, acho que ela, sobretudo, é muito real na Europa, né? Então você para de distinguir o que é direita e esquerda na Europa, porque a direita deixou de ser democrata cristã para virar liberal e a esquerda deixou de ser socialista para também virar liberal. Então todo mundo virou, digamos assim, de centro e tecnocrático. E eu acho que não à toa a gente viu o surgimento de novos partidos políticos com estruturas bem mais flexíveis. Eu concordo com o argumento da Dora, acho que tem realmente uma rigidez dos partidos políticos, sobretudo de esquerda, mas em geral, das burocracias partidárias, a rede social, enfim, qualquer tipo de mobilização que escape à mobilização prevista pelo partido. Mas se você olhar a Espanha, por exemplo, em que você tem o surgimento de dois partidos políticos, dois movimentos políticos que se tornam partidos. Completamente diferente. A origem de... Não, sim, mas tanto o Vox quanto o Podemos são partidos que têm trajetórias interessantes. E eles dois são partidos que surgem muito porque você não via uma diferença entre o que era o PSOE e o PP, que o PP estava super moderado e o PSOE também. Então é uma diferença muito... Você não via mais quem era de esquerda ou de direita, praticamente. Então o Podemos começa pela esquerda, o Podemos acho que fez um belo trabalho nas redes sociais, mas é incomparável o sucesso do Vox com o Podemos. Quer dizer, ainda assim, mesmo sem estruturas hierárquicas, ainda tem alguma diferença que a gente não sabe exatamente qual é, mas que o lado ultraliberal, ou ultra-direita, extrema-direita, na realidade é muito mais... consegue ter um melhor desempenho nas redes sociais do que, digamos assim, o lado do populismo mais de esquerda ou emancipatório, enfim. Então, acho que seria só esse primeiro ponto. Sobre a questão da Marina, eu concordo, eu achei que foi terrível o que o PT fez em 2014 com a Marina. Eu acho que é um pouco diferente ainda assim, porque eu acho que era uma inimiga, era uma adversária política num contexto de uma campanha presidencial. Eu acho que é absolutamente inaceitável dentro das regras do jogo, mas eu não acho que tenha transformado os marinistas em inimigos que devem ser perseguidos e executados ou exilados. Eu acho que não houve isso. Eu acho que houve sim um assédio a uma mulher negra, candidata a presidente da República, tinha todo o direito de ser candidata a presidente da República, e foi atacado por uma máquina, e foi lamentável, mas eu não acho que tenha sido transformar ela ou pelo menos a formação política, o movimento político dela em inimigo, ainda que eu acho absolutamente inaceitável. Eu vou passar aqui para o Tomás. Eu vou tentar responder a diversas perguntas ao mesmo tempo. Começando sobre a questão levantada pela Dora e pela Isabel, sobre esse desconforto com a palavra populismo associada a uma dimensão emancipadora, né? Mas é interessante, no livro nós contamos a história da palavra, focando no Brasil, mas contando também a história da palavra, como ela surge antes do Brasil, né? E quando a gente vê os dois primeiros movimentos que surgiram como reivindicando-se populistas, que é algo que hoje acontece em pequeníssima escala, mas naquela época acontecia, os primeiros a se reivindicarem populistas, se chamarem populistas, cunharem esse termo, foram os populistas russos, os narodniks. Narodniks é povos, narodniks são os populistas.
E eles nada mais eram do que um grupo emancipador radical contra o czarismo, que acreditava que era importante mobilizar os camponeses russos contra a tirania. Então tinha uma dimensão absolutamente emancipadora. E não tinham líderes. Nós argumentamos no livro que populismo não envolve necessariamente uma liderança carismática. Isso acontece em muitos momentos, mas nem sempre. Existem, bem, mesmo as estruturas horizontais, uma querida amiga minha, Nina Santos, ela tem estudado muito isso, mesmo nas redes sociais digitais, o poder nunca é simétrico. Né? Uma pessoa com muitos seguidores, com muita influência, obviamente vai ter mais incidência no debate do que uma pessoa, enfim, na margem das redes. Não é? Mas os Narodniks, eles eram uma estrutura sem líderes. De forma similar, o segundo movimento no mundo a se reivindicar populista foi o People's Party nos Estados Unidos, o Partido do Povo, que nada mais era do que uma reunião de pequenos médios agricultores que se viam como os perdedores num processo de modernização avançada que o país passava e que construíram de uma forma muito inovadora, se a gente pensar em termos da história americana, até no século XX, construíram uma aliança que incluía uma aliança entre brancos e negros nos Estados Unidos, em estados agrários, e que tinham então uma dimensão, eram vistos, considerados como radicais, emancipadores, democratas radicais. Inclusive é interessante, no final da vida do Karl Marx, ele ficou muito interessado pelo que acontecia na Rússia, por esses populistas, para dizer que nós, e no livro a gente explica como no Brasil e no resto do mundo, nós acabamos acostumados com essa interpretação hegemônica que associa o populismo a tudo de ruim. Na verdade, o Laclau fala sobre significantes vazios, é um termo complexo dele, mas um dos usos é um significante vazio negativo, que é uma palavra que, enfim, a qual se atribuem os mais diversos significados, no caso do populismo pejorativo, demagogia, pós-verdade, enfim, agora na pandemia começaram negacionismo científico. Eu brinco que às vezes, mesmo na imprensa, populismo é quase, eu tento organizar uma série que é tudo que eu não gosto é populismo. Eu não gosto, autoritarismo é populismo, demagogia é populismo. Em muitos casos é o líder popular ou o movimento popular do qual eu não simpatizo. Né? Então, nós buscamos explicar como na história do Brasil, sobretudo, mas mesmo no mundo, como essa palavra adquiriu um sentido pejorativo, e a gente tenta desconstruir esse estigma. Então, acho que a gente tenta mostrar como, mesmo no Brasil, ali entre 46 e 64, houve atores que se reivindicavam populistas e que tinham precisamente a pretensão, ou buscavam mobilizar e incluir essas massas de trabalhadores que deixavam o campo, chegavam nas grandes cidades e conseguiam pela primeira vez sair do voto de cabresto. O populismo como precisamente o que rompe com o clientelismo, rompe com o domínio sobre o voto. E houve no Brasil, em 1950, por exemplo, a campanha do Getúlio Vargas, que é uma figura também que a gente pode discutir, controversa, talvez a mais controversa da nossa história, mas a campanha dele chamou-se Frente Populista. Da mesma maneira, essa palavra foi reivindicada com um tom positivo ao longo de toda a década de 50. Só no começo dos anos 60, com o agravamento das disputas políticas, que a palavra perde a sua influência. Depois, enfim, no livro a gente conta essa história. Mas nos anos 50, por exemplo, o populismo era uma coisa boa. Tanto que a própria IBN caiu, se deixou levar pelo que a gente chama, a Maria Vitória Benevides já havia chamado antes, da sedução populista. Mas de um jeito positivo, dizendo, nós temos que ser populistas, porque nós precisamos ter esse apelo popular com essas novas massas que chegam e responder aos seus anseios. Né? Então não é necessariamente vertical, ao contrário, existe uma dimensão que pode vir de baixo para cima, e é isso. Então, Tomás, Miguel, não sei a hora, Sim. Só porque acho que todo mundo vai ficar com muita vontade de ter o livro autografado e poder continuar. Mas leia o livro, aprofundando. Eu diria o Tim Maia no... Manha gêmea. Então, você tem alguma outra? Acho que bom, agradecer muito a Trícia, Zé Miguel. Você quer fazer uma pergunta? Boa noite, espero ser breve.
Meu nome é Rafael Macedo, eleitor e bolsonarista. Quando a senhora atingiu a palavra bolsonarista, eu achei que aquela coisa vil, aquela coisa desprezível, aquele ser bolsonarista é algo que não deveria existir. Em tantos outros, vocês estão... Eu ouvi vocês falar, parece que vocês vão atingir quanto por cento da população? De 100 pessoas que realmente lê livro, quantas vão ler esse livro? Não estou me desprezando a ideologia de vocês, estou fazendo o alcance da tua ideologia, do quanto você quer levar as pessoas. A informação que vocês trabalharam, vocês pesquisaram, vocês querem levar essa informação ao público, para crescer estruturalmente, ideologicamente. Mas daí eu fico pensando, eu tive terça-feira também lá ali na Vila Madalena. Acho que no governo Fernando Henrique, 8 anos, nunca houve livros para acabar com o governo. Durante o Dilma, Lula, nunca houve livro. Nunca houve essa mudança que vocês fazem. Nunca houve livro para combater um governo. Certo? Não tem... Lógico que é. Tá? Isso nunca houve. Nunca houve. Então é isso. Uma pena que a ideologia de vocês não... Eu vou ter muito prazer em responder sua pergunta. A ideologia de vocês... Quantos daqui estiveram nas manifestações do dia 7? Essa manifestação do dia 7 estão colocando medo na política. É só isso. Obrigado. Oi. Não, eu não vou polemizar, eu vou tentar responder a pergunta. Eu vou tentar responder a sua pergunta, porque eu não acho que, de forma alguma, o eleitor bolsonarista seja, enfim, uma pessoa que precisa ser, como se fala, desprezível, destruída, considerada precisamente como inimigo. Inclusive, nós argumentamos no livro, que o grande mérito da disputa democrática é considerar um ou outro como um adversário, em primeiro lugar, e entender também o seguinte: nós dizemos que a gente falou aqui sobre redes sociais, a gente falou aqui sobre neoliberalismo na Espanha e tudo mais. Não existe determinismo no populismo. A gente diz que o populismo, em certa medida, ele não tem uma causa. Mas qual seria... Então, o que explica? O que está na base do populismo? Eu falei um pouco disso antes, quando nós falávamos, dávamos os primeiros comentários em relação às intervenções da Patrícia e do José Miguel, que é o seguinte: todos nós somos atravessados por angústias. A psicanálise nos ensina isso. Nós somos atravessados por angústias, por dúvidas. E eu acho que o Bolsonaro tem um apelo em relação a uma parte importante da população, porque ele oferece certezas. Ele oferece certezas. Certezas de uma reafirmação de valores da família, de valores da fé, e ao apresentar a política em termos do bem contra o mal, em alguma medida até uma leitura teológica pode ser feita, Deus contra o diabo. Não vamos ignorar que a primeira-dama, ela fala que ele é o escolhido de Deus. Enfim, ao apresentar dessa maneira, isso tem um apelo, porque as pessoas que sofrem, as pessoas que estão vulneráveis porque sofrem, enfim, situações econômicas, mas nessa vulnerabilidade que marca todo mundo, não importa a classe social, essas incertezas. A gente quer acordar de manhã e ter certezas. Quando alguém vira e fala, eu carrego as certezas, isso é reconfortante. Por isso ele consegue mobilizar muita gente. E nós escrevemos o livro não para atacar o governo. Obviamente ele discute uma realidade brasileira atual, mas ele é um livro que fala também, mais da sua metade, sobre a história do Brasil, não é? Em outros termos. E o nosso objetivo é entender como que essas duas figuras, essas duas lideranças tão importantes no Brasil, conseguem mobilizar tanta gente, conseguem mobilizar a população, mas as diferenças dessas formas de mobilização. E é isso. Eu acho que dá para super entender o voto no Bolsonaro, o apelo que ele tem, porque ele oferece respostas para as pessoas. A gente faz uma crítica de como essas respostas são construídas. Mas é isso. Então...